E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e hoje eu trouxe o Matheus para conversar comigo. Tudo bem, Matheus? E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo em paz por aqui. Coisa Prazer boa. enorme estar aqui, obrigado por me receber. Oh, coisa boa. Eu que fico feliz de ter aceitado participar aqui do Colando, cara. E primeira coisa que eu vou te pedir, eu não te conheço, quem tá nos ouvindo também não deve te conhecer. Te apresenta, quem é Matheus? Bora lá. Eu costumo dizer para mim mesmo e para as outras pessoas, né, que eu sou uma pessoa muito alegre, extrovertida e espirituosa, né? Então, acho que você deve ter percebido isso só pelas Sim. nossas aulas, né? Claro, claro. Isso é muito Então, bom, sou né? Porque acaba, como que é o nome? Passando pros outros, né? isso. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de estar com um sorriso no rosto. Então, se em algum momento, quando você me vê pessoalmente, você já me vê com a cara fechada, você sabe que naquele momento eu não estou bem. Alguma coisa E aconteceu. exatamente. Então, eu sempre busquei isso para minha vida, assim. Então, e isso é muito da inspiração da minha avó, que faleceu recentemente, Meus e da minha pêsames, mãe meus também. pêsames. Obrigado. E da minha mãe também. Porque eu vejo muito isso, sabe? São duas mulheres muito fortes na minha vida e que sempre me trouxeram essa representação, sabe? De serem pacientes, espirituosas e nunca perderem a fé na vida, apesar de todas as dificuldades. E eu busco estar aplicando isso no meu dia a dia, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional também. Certo. E o Matheus da vida profissional faz o quê? Me conta um pouquinho. Hoje eu estou bancário, né? Eu trabalho no Itaú Unibanco, sou agente de negócios. E na verdade eu não comecei nesse cargo, né? Eu entrei no banco como estagiário, depois virei caixa e hoje eu sou agente de negócios. O banco passou por várias transformações aí e hoje eu estou nesse cargo. Ah, coisa boa. Eu te conheci no curso da Unibanco, né? Exatamente, No curso no Penap. curso do penal. Que inclusive eu já tinha participado de uma edição anterior, da turma 5, só que só pelo curso. Hoje eu estou na turma 9, mas com o bônus do MBA. Como para ganhar a certificação como pós-graduação. Claro, claro. Claro, tu já tem alguma graduação? Claro, tu tá fazendo uma pós-graduação em MBA, né? Mas tu tem alguma outra pós-graduação além dessa que tu tá Não, fazendo no MBA? caso essa é a primeira. Hoje eu sou formado em contabilidade e aí queria até pedir um espaço para contar um pouco de fato da minha história, de como eu vim parar aqui nesse Pode mundo. falar, cara. É isso que eu quero ouvir. Então, contabilidade não foi minha primeira graduação, né? Eu me formei no ensino médio em 2012. Então, embora eu seja jovem, tenha 28 anos hoje, mas já fazem 12 anos, eu fico assim, meu Deus, como o tempo passou, né? Olha, tu se formou em Aí, 2012 no ensino médio. Eu entrei no ensino médio em 2013. caramba. É. Eu tenho 25. E, desculpa, não, você não aparenta ter 25, Eu não te sei. chamando de velho, mas eu digo assim, o pouco, as ideias que a gente troca, aparenta ter uma certa maturidade, sabe? Eu sei. Aconteceram algumas coisas que eu já vou te contar, mas primeiro eu quero ouvir a tua história. Pronto. E aí, vamos lá. Me formei, só que aí eu me formei adiantado. Eu sou de fevereiro, e aí nesse ano eu tinha completado 16 anos. Então, o normal aqui, para a época, na minha cidade, a gente se formava com 17, alguns com 18. Então, eu me formei aí basicamente um ano adiantado. Optei por não entrar na graduação logo de cara, e aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Consegui arrumar um bico, né? Não sei como é aí que vocês chamam, mas um trampo que não é É um trabalho que bico. não é Bico. formal, bico É um também. bico. E aí, só que depois numa lan house, a dona da lan house resolveu me dar a oportunidade do primeiro emprego e assinou minha carteira. E aí no outro ano, em 2013, eu tinha feito Enem, né, em 2012, e aí eu consegui entrar em licenciatura em física, Meu Deus. né? Tipo, meio nada a ver, né? Não, tem um Porque pouco a assim, ver por conta dos cálculos, né? Se tu parar pra sim, analisar ali, é exatas também, né? eu Então, sempre fui apaixonado por matemática. Enquanto sim. as outras pessoas detestavam, eu sempre amei matemática e tinha uma facilidade absurda. Tanto que minhas melhores disciplinas em física eram as de cálculo. Ah, coisa boa. Eu amei matemática até a oitava série. Depois da oitava série eu comecei a odiar matemática.
Pois eu amei até na graduação, que tinha conta de coisa 2, boa. 3 quadros. Pra você ver Coisa como eu sou boa. meio pirado. E aí, cursei 3 anos ainda, só que eu não era blocado. Então, tinha perdido algumas disciplinas no longo do caminho. E aí eu vejo aquela velha crise, né? É mesmo isso que eu quero para minha vida? Eu quero de fato ser professor, eu quero fazer concurso para dar aula e tudo mais. E aí comecei a ter isso. E ainda cheguei a ter a oportunidade de estagiar na escola que eu me formei. Isso é uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. Ai, que Tipo, legal. você sai da escola e você volta na mesma sala, só que como professor. Então, passa um filme na cabeça. Isso é uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. Ah, que legal, que legal. E aí, nesse mesmo ano, eu tinha feito Enem de novo. Foi o último ano, inclusive, que eu fiz Enem. E aí, quando foi em dezembro, eu falei com um amigo meu da época, que estava procurando trabalho, né? Enfim, tinha trancado a faculdade. Uhum. E aí ele falou, eu vou falar com um amigo meu. E aí ele falou de mim para esse cara. E aí eu conheci esse cara, conversei com ele. Na época, esse cara trabalhava numa correspondente bancária do Bradesco. Ah, que legal. E aí eu conversei com ele e tal, e ele me achou bacana, um menino jovem que tinha, naquela época, né, curso de informática, curso de secretariado, essas coisas da época, né? Diferenciação pra época, né? Exato. Porque eu sempre gostei de estudar e minha mãe sempre apoiou muito isso também. Coisa E boa. aí ela pagou esses cursos para mim. E aí ele falou com o cara que na época era meio que supervisor lá nessa correspondente e me chamou para me conhecer. Eu, claro, prontamente levei meu currículo, né? Sim. E aí Justo. conversei com o cara, tá, beleza. E aí depois recebi uma ligação da moça do RH que tinha uma entrevista. Chegando lá, eu fui entrevistado nada menos que pelo dono da empresa e 2 sócios. Olha aí. E eles queriam me entrevistar porque eles precisavam de alguém que tinha habilitação. E eu tinha habilitação. Sim. Quando eu saí da Lan House, que eu entrei em licenciatura em Física, na época eu conversei com a dona para ela me colocar para fora, que com 6 meses eu conseguia seguro-desemprego. Sim. E aí com o dinheiro do seguro-desemprego eu tirei minha habilitação. Ah, daí tu já tinha 18 aí, né? Exato. Tá. E aí pronto, entrei nessa empresa no dia 26 de dezembro, ó, um dia depois do Natal. Coisa boa. Coisa boa. E Melhor aí presente comecei... de Natal, né? Não é? E de fim de ano, né? Tipo, você Coisa começa a boa. entrar no ano já trabalhando. Sim. E aí eu comecei nessa empresa vendendo empréstimo consignado por ligação. E quando o cliente não podia ir lá na empresa, eu pegava a moto, levava o contrato na casa do cliente para assinar, tirava a foto do documento com o celular da Meu empresa e Deus. voltava. Que mão, hein? Pois é, correria. E às vezes ainda, tipo, precisa levar um documento da empresa, sei lá, no cartório, por exemplo, em algum lugar. Eu pegava, levava, então assim, era Tu era um office correria o tempo boy, todo. basicamente. E tipo isso. E ainda tinha que, quando tá na empresa, Tinha pegar que o vender. telefone e ligar pro cliente. Olha, eu consegui nada aqui pra você, bora fazer. Sim. E aí, só que não conseguiram fazer o vínculo do estágio com o curso de física. Nessa empresa, no último andar, tinha um auditório que às vezes eles davam palestra e tudo mais, então tentaram colocar como que eu fosse, tipo, estagiar, dando aula, alguma coisa assim, para conseguir fazer o vínculo de estágio e não ficar informal, né, na empresa. Sim. Só que não conseguiram. Só que eu estava me desenvolvendo tão bem que meu ex-patrão da época ficou comigo informal esse período aí, até que eu tinha feito Enem, como eu falei, e eu estava tentando cursar administração ou contabilidade para ver se eu ia gostar, senão eu voltava para o curso de física, por exemplo. Só que aí eu tentei administração 3 vezes e a administração não me quis. Por quê? Na primeira vez, quando eu já estava na contabilidade, que eu fui olhar minha caixa de e-mail, eu achei o e-mail dizendo que eu tinha passado na lista de espera. Na segunda vez, que foi pelo Enem, eu vacilei e coloquei como segunda opção. E segunda opção não participava da lista de espera. Sim. E na terceira vez, que foi quando eu consegui o ProUni, eu coloquei primeira opção ADM, mas eu passei de primeira em contabilidade. Bah. E aí ainda eu passei de novo na lista de espera. Eu falei, bom, já tentei 3 vezes, vamos para contabilidade, não e no fim né? foi o que eu gostei mais. Certo. Aí fiz o vínculo de estágio nessa empresa, com a contabilidade, depois me efetivaram. E no ano seguinte, que isso já foi 2018, eu vi a vaga de estágio do Itaú no site vagas.com. Aí foi assim que eu descobri o mundo bancário. Cara, que legal. Então tu entrou como estagiário no banco, que hoje em dia é a AN. Exato.
Aí entrei como estágio na cidade. Eu sou nascido e criado na cidade de Juazeiro, Bahia, cidade de nossa querida Ivete Sangalo. Sim. E do lado, só atravessar a ponte, tem Petrolina, Pernambuco. Então é muito engraçado que você, né? Atravessou uma ponte e já mudou de estado. E tem a música que muita gente deve conhecer, Juazeiro e Petrolina, que eu acho que é de Geraldo Azevedo. Me perdoe, meus nordestinos amados, se estiver errado, mas Tá. Juazeiro e Petrolina. Qualquer coisa, os ouvintes dão um Google aí que acha. Fechou. E eu estagiava nessa cidade em Petrolina. E aí, com o contrato era de 6 em 6 meses, podendo renovar até 1 ano e meio. Quando eu já estava com 1 ano e 2 meses, me apresentaram a oportunidade de ir para Jacobina, Bahia, como caixa. Aí eu tinha, acho que eu tinha um mês mais ou menos que eu tinha tirado minha CPA-10 na época. E aí eu resolvi aceitar porque eu queria estar no banco. Eu queria carteira assinada, né? Os benefícios que o banco oferece, enfim, que eu não tinha enquanto estágio. Quanto estágio tu não tem os benefícios que o banco te oferece sendo CLT? Ou... Não todos. No estágio você tem o salário, plano de saúde e o ticket você não recebe ele completo. Você recebe só a refeição. A alimentação você recebe só quando você já é efetivado. E algumas bonificações de questão de vendas, participação PLR, em etc, né? lucros, Tá. exato, você recebe só quando efetivado. Porque assim, teoricamente o estágio você não é efetivo, assim, tipo, você não participa ativamente, não vende, é um período de aprendizado. Então por isso você não tem todos os benefícios. Certo. Mas assim, para um estágio bancário, você ganha mais do que a Cara, média salarial, né? me falaram que um estágio, não sei como é que tá, né? E também como é que muda de instituição para instituição. Mas me falaram que o estágio tá em média de 2.300. Por aí. O Isso estágio. mesmo. E eu fiquei, Estágio. tem emprego CLT hoje que não te paga isso. Exato. E de ticket, o completo, quando você já é efetivo, ele é mais que um salário mínimo. Só o ticket. Isso aí eu tô Então, sabendo. e o ticket, eu acredito que é o que sustenta o bancário. Porque se não tivesse ticket plano de saúde, o bancário estava em qualquer outro lugar, menos no banco. Porque para muita gente, que eu não sei, né, as pessoas que acham que tem uma ideia de que a vida do bancário é só sentar no ar-condicionado e trabalhar 6 horas. Mas as pessoas esquecem que o banco ele ganha como? Vendendo. Então a gente está ali para vender. Sim, sim. Mas e é estressante, porque assim, ó, eu trabalho com vendas hoje e pra mim não é estressante vender. Eu gosto de conversar com as pessoas, até por isso que eu tenho um podcast com mais de 300 episódios, então eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de vender, eu gosto de entender o que a pessoa está precisando, sabe? E eu fico vendo muitas pessoas me falando que o trabalho no banco não é bom, vai me dar burnout, que não sei o que e tal, tal, tal. Cara, eu tava estudando pro CPA 10, CPA 20, desculpa, e eu entrei num grupo de estudos lá, eu tive que sair do grupo porque o pessoal falou que tinha entrado em burnout estudando pro CPA 20. E daí Nossa. eu fiquei, cara, se a pessoa entrou em burnout estudando pro CPA 20, como é que é o banco? E não é. E assim, não é que trabalhar no banco seja ruim, é porque assim, as pessoas. Eu vou, inclusive, contar um pouco da minha história nesse sentido. O que é que acontece? Aí vamos só voltar para a parte fechou. que eu fui para Jacobina e aí eu chego nessa parte. Aí lá em Jacobina eu fiquei 10 meses e aí tentei voltar para casa, não consegui, mas surgiu uma oportunidade para ir para Aracaju, porque eu tive que trancar minha faculdade, porque lá em Jacobina tem medicina, tem direito, mas não tinha contabilidade presencial. Meu Deus. E aí eu tentei a distância, teve uns problemas com a faculdade da época, não deu certo, enfim. E vida que segue. Aí veio a oportunidade de ir para Aracaju, eu fui. Só que aí veio o quê? Pandemia. E, cara, eu me mudei no início da pandemia, onde estavam começando a ter barreiras sanitárias. Então, Meu medo de eu Deus. não conseguir chegar em Aracaju. Eu imagino. Mas deu tudo certo, passei 2 anos em Aracaju. E há 2 anos eu consegui voltar para casa. E hoje estamos aqui perto dos pais, né? Ah, coisa boa. Deu tudo certo. E aí, o que é que acontece? Durante esse processo, existiu o Matheus, que entrou antes, que eu entrei um menino no banco, né? 22 anos.
Sim. e o Matheus que eu sou hoje. Então, naquele período, eu lembro que antes de fazer a entrevista, eu fui pesquisar sobre o Itaú na internet e eu achei o máximo as premissas do banco, né? Que dois focos principais só é bom para a gente se for bom para o cliente, é um slogan foi por muitos anos um slogan muito forte do Itaú e é presente até hoje, o cliente é o foco, é o centro, e ética inegociável, então eu me identifico muito com essas duas premissas. Sim. Como ti, né, eu gosto de conversar com as pessoas, enfim, e ajudar elas da melhor forma possível. Só que existe o sonho e a realidade de fato, né? A gente acha que tudo vai ser muito lindo e tudo mais, na prática a gente sabe todos os percalços que a gente tem para realizar esse sonho. Então eu não diria que é ruim trabalhar no banco, mas é muito desafiador, é muito difícil. Sim, Por quê? sim. Você tem uma curta janela de tempo, que são 6 horas, que piscou os olhos, voou. E você tem muitas coisas para fazer, muitas premissas. Você tem que abrir conta, você tem que encerrar conta. Chega um cliente com um problema que você não consegue resolver sozinho, tem que ligar na central para estar resolvendo. E no meio desse processo, a venda tem que acontecer. Então você tem que vender um seguro, você tem que vender um consórcio. E no meio de tudo isso, não é só vender por vender. A gente não é só empurrar o produto para o cliente. A gente tem que, de fato, entender a real necessidade para o cliente. Porque, de fato, os produtos que o banco oferece são muito bons. Por exemplo, recentemente eu perdi 2 amigos e um deles foi por acidente de carro. Ele não tinha nem o seguro do carro, nem o seguro de vida. Meu Infelizmente, Deus. ele deixou um filho de 3 anos. E assim, a falta de dinheiro no mundo nenhum tira. Mas se ele tivesse um seguro, o filho dele agora ia estar mais confortável financeiramente, principalmente o filho dele vai crescer, vai depender Sim. da mãe, dos avós, enfim. Então, assim, tem muitos produtos que são muito bons para o cliente. E existem bancários que fazem o certo, assim como existem alguns que não fazem. Sim. E ser humano, todos temos nossas dificuldades, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa, entra no banco pensando que vai ser de um jeito, não é, só que aí o que é que acontece? Algumas pessoas se prendem aos benefícios, porque o salário do banco não é ruim, assim, a gente poderia ganhar muito melhor, porque o banco... Tu der um Google aí, nos últimos 6 meses, o Itaú anunciou um lucro de 10 bilhões em 6 meses. 10 bilhões. Então, o banco não ganha pouco. Então, ele Não. poderia remunerar muito bem os funcionários. Mas, enfim, papo para outra história. Sim. Mas a gente não ganha ruim, ganha muito mais acima do que o salário mínimo do mercado. A gente tem as participações nos lucros, a gente tem o plano de saúde, tem o ticket. Eu acho que falta em algumas pessoas maturidade. Que por um tempo foi o que faltou para mim, para entender de fato assim, é isso que eu quero? Então, beleza, eu não estou bem hoje, o que é que eu posso me trabalhar? Eu preciso estudar como a gente está fazendo para conhecer o mercado, para se qualificar mais, para conseguir se manter? Ou, de fato, eu preciso procurar outra coisa que me faça sentido? Porque, não sei você, mas eu detesto fazer as coisas forçadas. Também. Então, quando a gente vai insistindo por muito tempo, isso vai adoecendo, porque você vai indo contra a sua vontade. Sim. É por isso que as pessoas acabam tendo burnout. Entendi. Deixa eu te contar agora por que... Eu acho que é por causa disso. Podemos dizer que eu acho que sim, mas... Eu, em 2019, acabei sofrendo um acidente de carro. Fiquei... Caramba. 15 dias em coma. Desses 15 dias, 7 em coma profundo e 6 em coma induzido. Nenhum Uma médico... vitória você tá aqui vivo hoje, né? Eu tive TCE, traumatismo craniano encefálico. Nenhum médico me dava sinal de vida. Caramba. E eu acordei e tô aqui hoje. Tô pulando, tocando guitarra, tocando violão, fazendo tudo, gravando podcast, estudando, aprendendo, tomando chimarrão, tudo possível, né? E creio eu que foi por conta disso que hoje em dia eu aprendo a ser um pouco mais maduro, entende? E agora, em maio, deu as enchentes no Rio Grande do Sul. Tu deve ter visto sobre isso. Sim, muito triste. E eu acabei perdendo alguns clientes, que eu trabalho com marketing, né? Acabei perdendo alguns clientes e um conhecido meu me falou, cara, estuda pro CPA 20, que o ramo bancário é muito legal, tu vai gostar. Eu comecei a estudar e, cara, me apaixonei pelo ramo bancário. Me apaixonei, fui fazer a prova e passei.
Só que aquela Top, cabeça parabéns. de quem. Obrigado. Mas aquela cabeça de quem tava entrando agora no segmento não sabia das dificuldades que teria pela frente, né? E eu acabei me deparando com o que eu tava. Que o CPA 20 era a pontinha do iceberg, do iceberg. E que Exatamente. tem um total embaixo, né? Eu gosto muito de ser bancário, mas as instituições, elas exigem bastante da gente, né? Porque elas querem lucros cada vez mais altos. Mas, assim, isso é uma verdade, é um fato, isso nunca vai mudar. A gente vive um mundo capitalista. Então, se a gente, de fato, gosta e quer estar lá, a gente tem que buscar estar numa evolução constante, né? Buscar se adaptar, enfim. É o que isso exige da gente. Sim, é uma coisa Não que tu tem falou, jeito. né? Tu tem que baixar a cabeça e ir atrás. Não adianta, deu uma primeira decepção ali no banco, tu querer virar as costas e ir embora. Tu tem que Exatamente. baixar a cabeça e fazer, porque é aquilo. Estão te pagando aquele salário por alguma coisa. Tu tem que fazer alguma coisa, tu Eles tem que entregar alguma coisa. Exatamente, ele tá lá pagando o teu salário, ele quer o teu esforço, né? Tua mão de obra que você vende e Sim, tu tudo tem aquele mais. conforto do Vale Alimentação, só do Vale Alimentação já é um baita do conforto, porque hoje em dia qualquer ida no mercado já é R$ 100, R$ 150, né? Eu tenho um mini infarto toda vez que eu vou no Eu imagino, mercado. cara. Eu imagino. Tá surreal as coisas. Eu Mas a gente imagino. vai levando. E nossa, cara, que história, viu, você tem? É um É, baita de uma história, velho. por isso que se tu for ouvir meu podcast, do primeiro episódio até esse que a gente tá gravando agora, tu vai ver direitinho a evolução, sabe? Porque, querendo Eu ou vou não, começar quando, a ouvir sim, pode quando eu deixar. No meio comecei do esse lavar os podcast, pratos. quando eu comecei esse podcast foi em agosto de 2020. Foi em agosto, dia 2 de agosto de 2020. Eu ainda tava com algumas mini sequelas ali do acidente, me recuperando 100%, né? Mas, cara, foi pra mim, eu levantei da cama já normal, já bem, sabe? Não tive nenhuma sequela e nenhum pós-traumático, assim. Eu Um fiquei milagre. super tranquilo. Mas e me conta uma coisa, o que que Sim. tu já aprendeu nesse nosso curso Penap? O que que tu já conseguiu? Eu vi que tu já postou algumas coisas lá no grupo que deu certo, algumas dicas. Tu recomendaria esse curso pra mais alguém? Recomendo para todo mundo. Principalmente porque é, eu busco acompanhar um pouco, né? Já comprei outros cursos e tirando da Elme Banco, uma outra instituição que eu gosto muito também é o T2 Educação, Conheço, que é o do Tiago conheço. Feitosa. Sim. Principalmente para quem quiser acompanhar algumas notícias de mercado, também ficar antenado, o canal dele é muito bom. Mas por que que Aí foi a primeira escola que eu tive acesso. Aí por que que eu recomendo também a Elme Banco? Principalmente por uma coisa, ética. É nítido ver que eles não são uma escola que eles querem apenas vender o curso. Outras escolas também, você só vê e oferecem ofertas com preços baixíssimos, então eles querem ganhar dinheiro. Eles não, eles se preocupam de fato em transformar a vida das pessoas. É nítido isso para mim. E isso me deixa muito feliz porque eu me identifico muito com isso. Eu gosto de transformar a vida das pessoas também. Então eu indico o curso do Penap para todo mundo, principalmente por esse ponto. Segundo, eles não ensinam para gente atalho. Eles dão para a gente, de fato, como a gente estava ontem na aula de capitalização. Coisas que a gente nunca nem imaginava que podia haver num produto. Então, eles ensinam Sim. para a gente. E o que eles falam também, muito forte, é a prática, o exercício, a repetição. Porque eu sou prova disso. Quando eu entrei no banco, no início, logo que eu era caixa, que ainda era uma época que as pessoas iam muito no banco, então vamos fazer uma analogia assim: a venda ia até o banco, digamos assim. A pessoa estava lá e as pessoas, de certa forma, eram mais suscetíveis à venda. Hoje, passados 6 anos, né, contando com o estágio, e contando com a pandemia, eu consigo ver a transformação. As pessoas foram obrigadas a se digitalizar, as pessoas tiveram mais acesso à informação, as pessoas estão indo menos ao banco. Então, a gente tem que se readaptar e se mudar. E naquela época também, como eu não tinha tantos conhecimentos, eu vendia, por exemplo, vou te falar um produto que tem no Itaú, que é o seguro cartão. É uma proteção para caso você for sacar o dinheiro no banco e mesmo 8 horas depois você sair e for assaltado, você ter um reembolso do banco, que é um ticket muito baixo, que é um produto muito barato.
eu conseguir sair disso para vender seguro de vida, outros seguros com tickets maiores. Sim. Então, o curso do PENAP ensina para a gente esse processo da gente tentar parar de ter medo, de conversar com o cliente, de perguntar para o cliente, para poder a gente conseguir ir quebrando esse gelo, quebrando as objeções e, de fato, mostrando para o cliente que aquele produto é bom para ele, que vai atender a necessidade dele. E isso você não aprende, entre aspas, no banco. O banco te oferece cursos quando você entra, mas são vídeos e, assim, durante a rotina que já é corrida, você ainda tem que fazer curso. Então, assim, você tem que buscar uma captação, fugiu a palavra. Capacitação. Capacitação, isso, uma capacitação fora a mais, além da que o banco já oferece, para que você, enquanto profissional, também consiga se desenvolver melhor. Porque senão a gente vai cair no erro de várias pessoas. Ai, que isso é ruim, que aquilo não sei o quê, e pode acabar tendo um burnout. Certo, é aquilo, né, da proatividade. Proatividade escrita ali, tipo, vai atrás porque não vai cair no teu colo as coisas, né? Exatamente. E tu vê, agora uma dúvida minha, tu vê muitos colegas novos teus entrando e deixando as coisas ficar assim do jeito que estão, não indo atrás, porque tu já tá no banco já há 4 anos, 5 anos já, né? Quantas Contando com o estágio pessoas... 6. Olha aí, 6 anos. Quantas pessoas tu já viu passando pelo banco que não deram valor para aquele trabalho? Cara, já convivi com muitas pessoas, assim, porque eu passei por, vamos lá, Petrolina, Jacobina, Aracaju. Aí em Aracaju tem uma cidade que ainda é Sergipe, chamada Nossa Senhora do Socorro, que também é só atravessar uma pontezinha pequenininha. Trabalhei lá também e hoje estou em Juazeiro, então já passei por 5 cidades. E lá em Sergipe eu rodei várias agências. Eu já conheci diversas pessoas. Muita gente, né? Muita gente. E já vivenciei um pouco de tudo. Mas hoje eu tenho grandes amigos que aproveitaram a oportunidade que tinham no banco, mas hoje não tá mais no banco, tá morando em São Paulo, foi empreender. E ao mesmo tempo eu conheço gente que hoje não tá mais no banco, ou enfim, saiu por questões e foi resolver de outras formas. Porque é muito isso que a gente estava falando, né? Ser humano é uma criaturinha difícil e a gente acaba se acomodando e achando que tudo vai ser fácil, sei lá. Pode ser um julgamento errôneo, mas uma coisa que eu penso. Sim. Mas tu já viu muita gente entrando no banco, né? Pelo jeito. Tipo, tu trabalhou em 6 cidades, mas teve muita gente que não deu valor para aquele trabalho. Tipo, não vou... É um pouco complicado conversar sobre isso, sabe? Porque como em qualquer lugar, existem boas pessoas e pessoas não tão boas. Tá, te entendi. Cabe a gente buscar fazer um filtro, sabe, sobre Entendi. isso. Então, a gente consegue aprender com todos. Então, Justo. por exemplo, eu já tive chefes muito bons no sentido que eu via garra, determinação, o aprendizado, queria aprender, queria vender, queria ser destaque. E já tive chefe ruim que era acomodado, queria que a gente fizesse tudo. Então, vai muito disso. E acaba que, às vezes, algumas pessoas foram se desmotivando, porque, assim, é como a frase de ontem. Como saber o que a outra pessoa espera da gente? Tá. Perguntando. Só que às Agora- vezes a gente não pergunta, espera uma atitude daquela pessoa que não vem e acaba se frustrando, sabe? Tá, te entendi. Então a minha pergunta pra ti foi um pouco equivocada. Não é, as pessoas não entram e já acham que, vou ficar aqui de boa. Existe um contexto, existe uma ótica por trás que acabam deixando elas ficarem por si só ali. Isso, porque assim, é incrível como cada agência é uma agência. Eu Mesmo imagino. na mesma cidade, uma próximo da outra, mas é um universo. Tipo, quando eu era estagiário, numa agência tinha um fluxo maior de aposentados do que na outra, por exemplo. Em uma outra agência
algumas pessoas comentavam que tinham os clientes que eram mais educados ou mais gentis do que outros, que na outra tinha gente que tinha muito nariz em pé, por exemplo. Sim. Então, tem suas diferenças por agência, sabe? E por região também, cada Com cidade, certeza. né, estado. E aí tudo isso colabora, sabe? Então fica muito difícil assim, só julgar, não, que tem gente que já entra no banco e, sabe? Tem de tudo, podemos dizer. Exatamente. Tem Tem de de tudo. tudo. Tem de tudo. Cara, isso é muito louco. Eu tô muito empolgado pra entrar no banco, mesmo. É uma das coisas que eu mais estou querendo no momento é entrar no banco, começar a trabalhar e mostrar todo o meu potencial pra poder crescer ali dentro, sabe? E você já tem dois diferenciais, né? Se comparado a mim quando eu entrei. Você já tem CPA 20. Dois, você já está buscando aí um conhecimento prévio. Então, no meu caso, se eu tivesse um conhecimento prévio quando eu entrei, que é o que eu tenho hoje, Seria e mais graças a Deus os anos não vêm sozinhos, né? Sim. Mas se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu não estivesse no cargo que eu estou hoje, já estivesse em outro cargo. Sim. Né? Então, mas aí você já tem esses dois diferenciais. Tá? Continuar estudando e se capacitando. Mas é aquilo, né? Não adianta ter os diferenciais e não saber botar na prática. Que agora é o meu ponto total. Eu não tenho como colocar na prática que vender um seguro pra alguém, tu entendeu? Só se eu chamar meu gato pra vender o seguro pro meu gato. Ué, me chama, ué. Bora inventar uns cases aí. Bora. Mas Matheus, estamos chegando já nesse final de ano, tá? E eu quero saber o que te espera pra esse finalzinho de ano aí. Passou voando, cara. Já é setembro. Não é, caramba. Tá, embora tenha muita coisa para acontecer, fechamento do último trimestre do ano, mas eu só espero que seja um final do ano tranquilo. Assim, óbvio que vários lugares pode acabar não sendo, mas eu digo assim, a gente consiga ter muita resiliência para enfrentar os obstáculos que vão vir e agradecer cada dia por cada oportunidade que a gente pode ter. Porque se a gente parar de ser um pouco micro, de olhar para a gente, tentar só pensar assim um pouquinho, ir um pouco mais além. Cara, todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Sim. Tem vários lugares aí que tem gente passando fome, que tem gente passando N necessidades. E a gente que não tá nessa situação, sabe? E ao mesmo tempo se perguntar o que a gente pode fazer de diferente para no futuro minimizar esse impacto. Então, o Natal para mim é uma época muito boa. Sempre é uma época pelo que se propõe de reflexão, de olhar o que passou, de pensar no ano seguinte. Então, eu espero assim que realmente esses últimos 3 meses as pessoas sejam mais reflexivas e pensem no que podem fazer de diferente para o próximo ano ser melhor ainda. Com certeza, com certeza. E tem uma possibilidade de promoção para ti aí, chegando nos próximos meses? Eu fiz entrevista, mas por enquanto assim, sem perspectiva. Assim, estou trabalhando, né? Ano passado eu tive um ano muito bom de resultado, falando. Estou aí buscando me capacitar na Eu Me Banco para buscar resultados ainda melhores, mas por enquanto sem perspectiva assim de uma promoção. Mas agora tu me comentou, tu tem que fazer uma entrevista para ter uma promoção. Eu não sabia disso. Sim. E tem que ter números também, resultados também. Meu Deus. Eu pensei que só chegava o teu gestor, tu tá promovido. Que não tinha entrevista nem nada. Tem entrevista porque eles precisam de fato entender se você está pronto para o próximo cargo. Claro. Porque, por exemplo, às vezes você tem números, mas maturidade, por exemplo, para gerenciar uma carteira, você ainda não tem. Você precisa entender alguns pontos. E aí vão trabalhando isso, né? Para que numa próxima oportunidade, ou quando de fato tiver uma oportunidade, eles veem de fato que você está naquela carteira. Eu gosto muito de uma frase que é assim: você tem que aparentar, se vender como se você já estivesse no próximo e agir como se você já estivesse no próximo cargo. Então, hoje você quer entrar como AN, certo? Mas certo. Aí você tem que demonstrar que tem um conhecimento como se você já fosse um gerente de carteira. Para quê? Quando você entrar lá, de fato, você arrebentar. E sim. Aí, ou seja, você já ser visto como, eita, ele já está no próximo passo.
Por exemplo, através do LinkedIn, eu tive acesso a várias pessoas, né, de vários estados, e aí algumas pessoas viram que eu trabalhava no Itaú, né, as pessoas têm muito interesse de entrar no Itaú, e aí vinham conversar comigo, trocar uma ideia, e aí tem 2 rapazes que entraram lá em Sergipe, e os 2 foram promovidos a gerente Uniclass. Que legal. Em um ano que entraram, né, na instituição. Que legal. Então, eles estudavam antes de entrar no banco, assim como você está fazendo, assim como a gente está fazendo, se capacitaram, fizeram uma entrevista para entrar, mostraram que já estavam no próximo passo, entraram e, de fato, fizeram um excelente resultado. E aí, quando veio a entrevista, tipo assim, praticamente só... Já sabia. Foi só... já sabia. Só vamos ver, de fato, se de fato você está pronto. Pronto. Foi só assinar os papéis, né? Foi só assinar os papéis. Mas então tá, Matheus, eu quero que tu deixe aqui as tuas redes sociais para quem quiser te seguir no LinkedIn, no Instagram e onde mais tu quiser deixar aí para nós. No Instagram pode me seguir, aliás, vou rebobinar, porque meu Instagram ele é fechado, então não é muito aberto ao público. Tá, no perfeito. LinkedIn, vocês podem me procurar como Matheus Carvalho Penap, turma MBA, Penap MBA, vocês vão me achar lá. Fica tranquilo que vai estar tudo fixado aqui no primeiro comentário, tá? Pode ficar tranquilo que eu sempre deixo os links ali pro pessoal ir atrás. Que eu uso mais o LinkedIn mesmo, de forma profissional, e o Instagram é mais questão pessoal mesmo, eu não aceito. Tem algumas pessoas do trabalho, só que assim, eu não é totalmente aberto ao público, né? Sim. Eu acabei fechando meu Instagram também, cara, porque eu percebi que não é bom mesmo deixar a vida tão aberta, né? A gente pode fazer 2, tipo assim, é uma coisa que eu tenho pensado, quem sabe depois eu ponho em prática, e é ter 2 perfis, esse mais com os familiares, amigos, algumas pessoas, e ter um aberto que aí a gente posta coisas profissionais, troca outras ideias, mas por enquanto é só uma ideia mesmo. Certo. Muito concreto. Mas eu vou te falar, cara, que o LinkedIn é a melhor plataforma que tem para isso. Pelo que eu já percebi, sim, o LinkedIn, na questão profissional, não bate nenhuma outra. Já fica de dica para quem ouvir esse episódio. Com certeza. Foca lá. Mas então tá, Matheus, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando. Fiquei muito feliz de trocar essa ideia contigo. Já tirei vários insights que eu posso fazer aqui. Já vou estudar mais algumas outras coisas aqui que tu me passou. E para tu que tá nos ouvindo, vai seguir o Matheus aqui no LinkedIn, chama ele, troca uma ideia com ele lá. Também não te esquece de me seguir, vai estar tudo fixado no primeiro comentário aqui, tá bom? Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.